Olá, eu sou Eduarda Suili e sou autora da produção Espaços Perdidos em Manaus, que é uma produção em fotojornalismo de conjunto série. Atualmente sou finalista do curso de jornalismo, no 8º período. Referente às metodologias, foram utilizadas referências sobre a metodologia no geral, como Bauer e Gaskell e Barros e Duarte. E em relação à estruturação do projeto na parte teórica, teve bastante referência, houveram muitas referências que falaram sobre a questão da construção da cidade com os sentimentos das pessoas que habitam. Então, por exemplo, foi utilizado Blatt para falar sobre a cidade se misturando ao ser humano e Souza para falar sobre a construção da urbanidade, né? Esses questionamentos vieram de Souza, como a gente está construindo uma cidade dessa forma, sem pensar na urbanidade, sem pensar na questão da usabilidade, né? De poder andar pela cidade. Então, houveram referências que foram mais no sentido sentimental da questão, das ligações das memórias que as pessoas têm, e também houve referências que focaram mais na questão, vamos dizer assim, técnica do produto, né? Na questão da arquitetura e tudo mais. Nesse sentido, um dos trabalhos referências foi o de Dubois, onde ele reflete sobre a questão da possibilidade do mundo real, a possibilidade de um mundo imaginário. Então, pensei que através desse trabalho poderia ser mostrado como é o mundo que poderia ser criado, se isso fosse possível? Quais as possibilidades que se tem com a reforma, com a manutenção, com a reflexão desses espaços que foram perdidos? Por que são espaços perdidos? É só porque não tem mais gente habitando? Ou também são espaços perdidos porque não tem salvação? São espaços perdidos porque as pessoas não habitam mais lá? Porque sentem falta? Porque tem um ar de abandono? Por que são espaços perdidos pra gente, se a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso? Já a Vivian Maier, ela é uma referência, já que ela é uma fotógrafa de rua, e nas fotografias dela, ela sempre busca transmitir o que acontece na rua, né? O cenário urbano, mas também as atividades na rua. E por causa disso, eu também queria retratar isso nas minhas obras, nas minhas fotografias. Nesse conjunto de 12 fotografias, queria mostrar o contraste entre a beleza e a feiura desses prédios. Então, existem fotografias desse conjunto que são voltadas para mostrar o desgaste dos prédios, mas também tem fotografias que são para evidenciar a beleza, né? E o contraste do cuidado. Eu queria mostrar a vida urbana, o que acontece, a vida urbana nos lugares que são bem cuidados e a ausência da vida urbana nos lugares que não tem mais valor porque perderam o valor comercial. Em relação à produção dos Espaços Perdidos em Manaus, se deu no Centro Histórico de Manaus, com a composição de 12 fotos que retratassem essa questão do abandono e dos prédios perdidos. Em relação ao equipamento, foi tudo feito de uma forma bem amadora, por assim se dizer, né? Eu utilizei a câmera do meu celular mesmo, eu não tive um roteiro de visitação, eu fiz tudo de uma forma orgânica para simular a pessoa que anda pela cidade e teve algumas limitações na produção do trabalho, principalmente em relação a esses espaços, porque eu não pude caminhar pela cidade de uma forma livre e tirar meu tempo para bater as fotografias, ter tempo de colocar um tripé lá. Eu tive que correr mesmo para evitar de acontecer algo pior, um assalto comigo. Teve situações difíceis durante a captura dessas fotos, em que eu pensei que será que a minha foto vale mais do que a minha vida? Mas no final das contas, é importante que esse trabalho seja divulgado, porque eu acredito que muitas pessoas pensam sobre isso diariamente. Pessoas que andam pelo centro da cidade de Manaus, mas também pessoas que são de mais de idade, que sentem falta de habitar esses espaços. E fora da minha cidade também, pessoas de todo o Brasil que contam com prédios nas suas cidades e não podem caminhar. Pessoas que sentem falta de poder andar numa cidade segura, de andar em espaços planejados e habitáveis. Quanto aos planos e ângulos utilizados, a ideia inicial era usar o plano detalhe e planos que fossem aproximados das construções para mostrar o desgaste de perto, né, no material das paredes, mas devido ao fator do perigo incluso, foi necessário adaptar e acabou que ficou definido de que iria ser utilizado planos gerais e planos contrapicados.
que mostrasse a imposição desses prédios, mostrando o quanto a grandeza deles, né, a importância deles e eles mesmo como cartão postal da cidade. A parte estilística do trabalho foi definido de que deveria ser feito preto e branco devido a alguns testes, né, que seguiram antes do cronograma. Durante a disciplina de fotojornalismo, nós tivemos que montar um cronograma para a captura dessas fotos. Mas acabou que eu tive a oportunidade de visitar o bairro antes e fiz algumas imagens teste e após fazer o pós-processamento da imagem, percebi que a imagem ficava muito melhor em preto e branco e inicialmente a ideia era de que elas fossem coloridas para poder ressaltar o desgaste das pinturas. Mas no preto e branco a gente deu abertura para poder falar sobre a subjetividade desses espaços. Também remeter a uma questão de envelhecimento, de figuras antigas, que também era algo que era importante para o trabalho. Decidi escrever esse trabalho na Expocom porque ele tem uma grande importância emocional para mim, não só no sentido emocional de ter sido algo que veio da minha família, mas no sentido de que eu acredito que esse seja um trabalho que é necessário as pessoas verem, para que elas possam refletir e, né, provocar uma reflexão nelas sobre a manutenção da cidade. Então, espero que através do Expocom a gente consiga mais visibilidade para esses espaços perdidos em Manaus e também os espaços perdidos que a gente tem no Brasil todo, no mundo todo, e a nossa responsabilidade com eles.